Pronto? Já tá gravando? Por que você não avisou que já tava gravando? Para ficar espontâneo. Você não deixou nem eu arrumar o cabelo. Mas olha aqui, nós estamos aqui de novo em mais um Que Negócio é Esse? E você sabe o que quer dizer a palavra apoena? Apoena quer dizer quem enxerga longe, quem vê longe. É uma palavra indígena. E a pessoa com quem eu converso hoje enxerga longe desde os 19 anos. Eu estou aqui com a Jéssica Rocha, dona da Apoena e da QR. Tudo Prazer bem? em estar aqui com você. Muito linda essa estrutura. Gostou? Bastante. Ah, é? Parabéns. Então, Parabéns. mas me fala uma coisa, quer dizer que desde os 19 anos você enxergou longe? Na verdade É? foi um convite do mercado, né? Foi uma resposta ao mercado, uma grande demanda aí da questão imobiliária, do setor imobiliário. Quando veio o programa Minha Casa Minha Vida, estourou, né, no Brasil. E aí grandes construtoras começaram a vir aqui para São José dos Campos. Tá, calma. Calma. Vocês Tá. estão vendo que ela é ligeira, né? Ela já Eu já vou falando. já vai falando. Uhum. Mas é o seguinte, você é daqui de São José. Sou joseense. José, de onde? De que região aqui da cidade? Da que você é? Zona Leste. Eu cresci quando eu era criança na Vila Industrial. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, meus pais foram pro Motorama. Onde você estudou aqui? Conta Estudei aí. no Palmeiras Santana. Estudei no Sei. Vermelhinho, ali do Parque das Américas, quando eu era pequena, que eu morava na Vila Industrial. Aí, depois, eu comecei a estudar no Palmeiras Santana. Mesmo meus pais mudando para o Motorama, eu continuei lá. E aí, eu fiquei até a 8ª série estudando em escola pública. Você estava me falando que você foi fazer turismo. Fiz 3 anos do ensino médio, eu fiz o ensino médio junto com o técnico em turismo. Mas você queria viajar pelo mundo, era isso? Não? É o meu maior hobby, é o que eu mais gosto de fazer Você na mais vida. gosta de fazer? Já viajou bastante? Já, bastante. Aí eu fiz turismo, aprendi bastante sobre hotelaria, aprendi bastante sobre atendimento a clientes, o alfabeto, enfim, aprendi bastante coisa, mas eu nunca exerci a área, né? Eu fiz a época de estágio, porque para conseguir o diploma eu precisava, mas eu nunca exerci uma carreira. Mas você já tinha falado para o seu pai que você não queria fazer isso, você queria fazer outra coisa. Assim, o meu sonho na vida, E na na vida, vida, na vida, eu Isso. sempre dancei. Ah, Então, eu queria ser viu? dançarina da Ivete Sangalo lá na Bahia. Tinha visto Faculdade Federal de Dança na Bahia e tudo mais. Meu pai falou: olha, filha, você pode até fazer, mas como uma Mas- segunda faculdade. Primeiro, você vai ter uma faculdade que você consiga se bancar e tudo mais, porque meu pai não acreditava que uma faculdade de dança poderia ser uma carreira Você queria ter promissora. feito uma faculdade de De dança. dança, com 17 anos, era isso que eu queria da vida. Você já deve ter visto os outros programas que a gente fez. Assim. Sim, A gente quer tratar dos empreendedores, mas a gente gosta das histórias. das histórias. A das histórias é que é o mais legal. Né? Pra saber como é que uma moça com 19, uma menina com 19 anos, resolve montar uma agência. Sim. Fala, vou montar uma agência de turismo, uma agência de marketing. É isso, né? Isso. Vou Como é montar que uma foi, agência. né? Como é que foi isso? 17 anos, eu me formei com 17 anos. Ah, E aí, minha mãe precisa agora arranjar emprego, arranjar emprego. E aí eu falei, pô, tá bom. Entreguei uns currículos no shopping, que eu acho que a grande maioria das pessoas fazem isso, trabalhar em loja. pra trabalhar em loja e tudo mais. E ninguém me chamou. E aí, olha só como as coisas vão Mas você já acontecendo. estava na faculdade. Eu tava de férias, né? Que eu me formei em dezembro, e minha mãe já em dezembro falou, vai procurar emprego. Não tinha nem como curtir férias. E aí, eu falei um dia pra minha madrinha, eu falei, nossa, tia, minha mãe não para de me encher a paciência por conta disso. Ela, poxa, não, vai dar certo e tudo mais. E a minha madrinha tinha 2 irmãs que vieram de Minas há uns 3 meses antes entregar currículo para tentar a demanda de Natal aqui em São José. Resumo da ópera. Ligaram para ela. Não, não resume, não. Não, pode Não, não vem, continuar. não vem que negócio de resume, não. Você conta bem direitinho a Direitinho. história, porque eu quero saber, porque todo mundo na vida já passou por isso, Já. não é? De mandar o primeiro currículo, Já. geralmente na época de Natal, que é onde estão pegando mais gente, Gente, né? Agora, daí a pessoa vir tem um montar uma passo. empresa, tem um passo. Então, Tem. conta aí, continua. Aí ligaram pra casa da minha tia. Oi, quero falar com a fulana, que era a irmã dela. Ela falou assim: ah, do que se trata? Ah, de uma entrevista que ela deixou um currículo aqui no shopping. Aí a minha tia falou: olha, ela já voltou pra Minas, ela ficou aqui um tempão procurando emprego e tudo mais. Aí a pessoa, a recrutadora, falou: poxa, que pena. Ela falou: mas eu tenho uma afilhada que tá precisando. Você não quer que ela vá no lugar? Aí a recrutadora falou assim: manda
vir. Manda vir. Tudo bem. Aí eu tava toda feliz, achando que ia assim, né? Nossa, eu consegui uma entrevista. Mas assim, eu era só pra tampar o buraco, mas eu não Entendi. sabia disso. A minha madrinha naquela época não tinha me contado isso. Claro, porque também se ela contasse, você ia... Frustrar, Você ia né? falar, ah, não, tio, eu acho que eu não vou, né? É. Você não Aí ia falar não, porque você não tem jeito que ia, ia. você ia lá Não, de eu qualquer vou. jeito. Ixi, eu vou. Entendi. Aí tá bom. Aí eu cheguei, fiz o meu currículo e tal. Minha mãe me levou no shopping, falou: Ó, eu vou dar uma volta no shopping pra te deixar mais à vontade e tudo mais. Aí eu falei: tá bom. Cheguei na loja, falei: oi, quero falar com a pessoa e tal. Ela falou: ela ainda não chegou. Dá uma voltinha, fica aqui por aqui, senta naqueles banquinhos ali do corredor e volta daqui uns 10 minutinhos. Aí tá bom. Aí eu falei: ah, vou dar uma voltinha aqui. Aí eu vi uma CVC. E falei: ah, vou deixar o meu currículo na CVC. Sou formanda de turismo, né? E deixei o meu currículo. Falei: posso deixar? Ele pode. Aí tá bom. E voltei lá pro banco. Ah, a pessoa já chegou? Já chegou. Aí eu subi. Aí eu tava fazendo a entrevista, assim, ela: posso ver seu currículo? Meu Deus Você deixou o do céu, eu tinha currículo. deixado na CVC o currículo que era pra eu levar pra mulher. Você já começou bem. É, eu já Como é comecei que você bem. saiu dessa? Aí eu fiquei branca, eu falei assim: nossa, moça, você me desculpa. Você contou a verdade, Eu não? contei a verdade. Entendi. Eu falei assim: você me desculpa. Como teve esse pequeno atraso e tudo mais, eu não sei onde eu tava com a cabeça, mas eu deixei o currículo aqui em outro lugar e tudo mais. Aí ela: não, tá, ela riu, né? Ela falou: você É. tem outro? Aí eu falei assim: mas eu tenho outro no carro da minha mãe, eu posso ir lá buscar? Ela falou: tá bom, vai lá. Aí eu desci, fui achar minha mãe na época no shopping e tal. Aí eu peguei o currículo, levei pra ela. E tudo Você, não- isso. você foi reclamando da sua mãe com você na entrevista? Porque todo mundo vai. Eu já fiz, minha mãe. Que comigo na entrevista? Eu vou com você na entrevista. Você foi reclamando. Não, a minha mãe que foi reclamando comigo, né? Ah, Onde é? você viu? Você não presta atenção? Como que você falou pra ela que você entregou em outro lugar? Enfim, mas deu tudo certo. E eu me lembro que foi num sábado essa entrevista. E de noite era a minha formatura. Então isso já era em fevereiro. Pensa, eu tava procurando emprego desde dezembro. Quando foi em fevereiro, era a minha formatura. E na segunda-feira já iniciava o primeiro dia de aula da faculdade. E aí eu falei isso pra ela, eu falei: ah, você me desculpa, eu não sei onde que eu tava com a cabeça, sei lá, se é porque hoje é a minha formatura. E ela falou: hoje é a sua formatura? Eu falei: é, saindo daqui eu vou me arrumar e tal. Ela: que legal. Enfim, fiz a entrevista com ela me deu uns testes pra fazer e tudo mais. E aí passou umas 2 horas, ela me ligou, falou assim: ah, presente de formatura pra você, você tá empregada, começa, tipo, quarta-feira. E aí eu saí de lá, assim, no dia da minha formatura, empregada, e na segunda-feira eu ia fazer faculdade. Caramba. Ganhava R$ 300 por mês. O que você fazia lá? Eu era tudo, né? Como você faz tudo. Eu atendia telefone, eu fazia o cafezinho, eu fazia planilha de prospecção. Então, às vezes a gente falava assim: ah, quero prospectar empresas que fazem gráficas, por exemplo. Aí eu listava todas as gráficas da região para apresentar o nosso material. Eu fazia de tudo, eu fazia conforme demanda. Então, se eu tinha que prospectar, eu prospectava. Se tinha que atender cliente, eu atendia cliente. Fazer orçamento, eu fazia. Eu era realmente uma assistente. Então eu conheci bastante, eu fui crescendo com isso. Então, com 17 anos, saía de casa. Você já tinha saído já da. Ou você tinha saído do trabalho? Não. Trabalho? Que trabalho? Do shopping. Ah, não, o shopping, o que acontece? É, Desculpa. pô. A entrevista Como foi assim? no shopping. Eu falei: que trabalho que ele Ué, tá falando? você falou da Do shopping. entrevista. Não, É. meu primeiro trabalho era para uma agência de publicidade, mas só que a entrevista foi no shopping, porque uma das donas era dona de uma loja. Ô, Então ela ô, tava. Jéssica, eu sou. Ô, Jéssica, não confunde. Eu já sou confuso Desculpa! por natureza. Eu já sou confuso. Você tá falando que eu vou fazer No entrevista. Eu fui shopping, no shopping, eu tarará. falei, caramba, ela foi trabalhar em loja. Não. Ah, não, era uma entrevista Numa numa loja loja para ser uma para agência de agência. publicidade. Isso. Agora tá, vamos lá. Desculpa, eu não tinha sido clara. Tudo bem, tudo bem, E eu tudo bem. trabalhava no estoque do shopping, Tá, assim, e lá era o começo da agência de publicidade. entendi. E aí, depois de uns 2 meses, eles alugaram uma Tá. sala comercial, e aí sim eu fui trabalhar. Tinha uma mesa, tinha um computador para mim, e tudo Cafezinho, mais. mandava cliente, prospectava cliente, tudo ali. Exatamente. E era eu e os 2 sócios, e a gente ficou lá por um Você ano ficou lá. fazendo. Um ano. Um ano. E aí, depois a minha antiga chefe engravidou, aí eles me efetivaram, fiquei um ano como estagiária e basicamente um ano como assistente, né, de atendimento. E aí eu atendi grandes contas aqui da região, e Que foi onde essa eu fui agência aprendendo. atendia. Eu atendi a antiga Ornato, Sei, eu atendi o jornal O Vale, eu sei. atendi lojas de varejo, assim, eu aprendi bastante, mas ali era publicidade e marketing mesmo, na veia. Atendimento, Que ano campanha, foi isso? mídia.
Foi 2007, 2008. 2007, 2008. Ou seja, você fez ali o chão da fábrica, né? Que a gente Arroz com costuma dizer. feijão. Arroz com feijão, aprendeu ali na raça. Sim, Bom, mas tá aí. Até aí tudo bem, beleza. beleza, se formou, turismo. E aí, tal, 19 anos, deu um estalo e você falou, Não quero mais. Aconteceu diversas questões, assim, a agência foi Sim. crescendo e tal. Eu falei, meu, não é mais o meu caminho aqui. Sabe Sim. aqueles estalos que falam assim, não faz mais sentido pra mim. E aí eu pedi conta e comecei a tocar um restaurante que a minha família tava abrindo. um No restaurante bairro, lá no Motorama. lá no Motorama. Exatamente. Então juntou a minha família com a minha vizinha, que também é tá. vizinha que me viu nascer. E aí, vamos montar o restaurante. E aí eu fiquei no caixa, tirando pedido de marmitex. E aí eu fiquei assim por meses, sendo a administradora do restaurante. É Ou seja, aplicando também aquilo que você aprendeu na tudo, na faculdade, né? faculdade também. E também, Exatamente. tipo, bom, vou aprender aqui, né? Aprendendo na raça de novo. prática. Exatamente. Empreender, sempre teve na minha veia empreender. Sempre teve empreender. Você falou Sim. assim, não, eu vou depender só de mim. É. Era essa a ideia. Meus pais me achavam meio louco. Meu pai, principalmente, falava: você é doido de largar um CLT, sabe? Porque meu pai Sim, sempre teve isso, né? Era aquela coisa de você ficar 20 anos numa empresa. Sim. Hoje o mercado de trabalho está muito volátil, né? Você sai, entra, Exato. sai, entra. Eu fico vendo pô, as pessoas, eu estava em tal lugar, hoje eu estou em tal lugar, e sai com uma facilidade. Mas eu Não é entendi tão seu pai. apegado. Sim. Ele ficou muito preocupado. E aí, eu um dia tava entregando uma marmita, assim, na avenida. Meu celular toca e era um antigo cliente que já tinha trabalhado comigo, que falou: Jéssica, queria conversar com você, Tá. que era uma proposta para eu integrar a equipe dele, para que eu pudesse ir pro time dele. CLT. CLT. Contratar. Você Aham. falou, aí, pai. Né? Olha Ela aí. falou, chupa, mas não, acho que essa gíria ainda não existia, né? Chupa, não tinha, entendeu? Seu pai, você vai fazer o que? Como é que é? Exatamente. Aí eu Com falei, 19 achei anos. melhor Com 16, não, você deixa ele dar achou uma melhor não? Você falou segurada. assim, eu acho melhor não vou entrar nessa não, porque a Deixa coisa pra vai lá, ficar vamos feia. respeitar, né? Eu ainda tô morando aqui, E né? aí eu falei, pô, vamos conversar, super legal, voltar pra área de marketing e tal. Ele falou, vamos conversar. Fui lá tomar um café com ele, ele falou, só tem um problema. Eu só tenho recurso pra fazer isso em outubro, porque é quando o ano fiscal muda e é onde eu vou ter o recurso financeiro pra E essa que vaga. mês que era isso? Era abril. Caramba, você ia ter que ficar esperando maio, junho, julho. Entendi. Ia 6 meses. Aí eu falei, vou ficar no restaurante, pensei comigo. Ele falou, não, tive uma ideia melhor. Eu tô precisando pra agora. Então, vai no contador, abre uma empresa, um MEI. MEI. Exatamente, um MEI, faz Você uma presta notinha. serviço, me manda nota e eu te pago. Exatamente. E aí eu falei, tá bom. Fiz isso, fui no contador, abri uma empresa e comecei a prestar serviço pra ele. Aí quando chegou outubro, a vaga declinou, caiu, não veio a verba. E ele falou, continua comigo como empresa, vai. Olha, se você fala chupa. Pro meu pai naquela época, você vê? Como Ela é foi assim, sabedoria. Ô Jéssica, o que você falou pra mim lá atrás, lá, que eu não ouvi direito, filha? Fala Daí- de novo, Fala aqui, de novo. fala aqui pra mim. Você ó, ficou bem quietinha, né? Tá certo. Viu? Foi uma sabedoria, assim. Entendi. E aí, Ah. foi isso. Aí eu continuei prestando serviço para essa empresa. Entendi que não dava para ser atendimento exclusivo dessa empresa, porque, bem ou mal, não era CLT, né? E aí, com a ajuda também de alguns parceiros que aí você vai conhecendo as pessoas do mercado e tal, falei, vou abrir para outros clientes. E aí eu aproveitava as oportunidades que eu tinha com esse cliente de evento, de feira, de lançamentos, porque ele era da área do mercado imobiliário, assim, eu estava num plantão, aí os corretores me viam lá, falavam assim, pô, eu vou falar para outro produto, para outro dono de empreendimento, que eles precisam de você, que você faz isso. Então, assim, aí o que eu fazia foi propagando com outras construtoras, com outras incorporadoras, e aí eu fui ampliando a minha carteira a partir deste único cliente que, de fato, a ideia inicial era, trabalha Mas ele comigo deve 6 ter te meses. ensinado bastante, deve ter dito, Muito. ó, vem cá, né? Muito. Pegou pela mão, falou, vem aqui. Nossa, eu sou extremamente Foi ali grata. que nasceu a Apoena. Foi ali que nasceu a Apoena. E como é que você, porque me chamou muita atenção, Hum. o nome que você deu para a empresa. Quando eu tava pesquisando, quer dizer, primeiro é a Karina que falou com você, Sim. que produz o programa, que foi fazer a pesquisa, né? Aí eu já tinha falado para ela assim, Apoena, que nome diferente, né? Ela falou, mandou, que é um nome indígena. Isso. Como é que você chegou nesse nome? Porque geralmente as pessoas dão, né?
cada nome que a gente dá nome de uns, dá nome de fruta, outros dá nome de gente, outros dá uns nomes que também que não tem sentido. Aliás, em matéria de nome, eu tava falando com o André, que veio aqui dar uma Sim. entrevista, o André falou assim, cara, o meu hambúrguer, a minha hamburgueria chamava Orange Barbecue. Eu falei, pô, bicho, você... Aí depois Sim. ele falou, não, mas depois melhorou. Eu falei, qual que foi o nome? Virou Rabo de Galo. Rabo Então, de galo. você vê, É. então assim, as ideias são várias, né? Me chamou a Como atenção, que por chama? que a Poena? Como é que você chegou nisso? Vamos lá. Quando o contador falou, Jéssica, eu preciso de um nome fantasia, vai ser o seu? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não coloca meu nome. Eu não queria que fosse meu nome. E aí ele falou, tá, então me dá, eu vou preparar a documentação, você tem uns 2 dias pra pensar. Eu falei, tá. Aí eu parei, fui pesquisar, né? Dentro do marketing, a gente faz bastante planejamento, bastante pesquisa. Isso é uma premissa, assim, da nossa área. E aí eu falei, o que que eu quero? E eu sempre anotei, sempre. Aí eu falei, ó, eu quero um nome que seja brasileiro, eu não quero nada internacional, eu quero algo bem brasileiro. Eu quero um nome que tenha sentido, que tenha um significado. E eu quero um nome. Naquela época nem existia essa questão que hoje está tão latente. Preservação. Mas assim, eu acho que de branding, de marca, da cultura, que os colaboradores eles têm que ter a mesma visão, tem que ter o fit com a empresa. Mas eu falei assim, eu quero que esse nome transmita realmente o que a gente quer passar para o mercado. Tem que fazer um sentido não só para mim, mas que para o mercado. Então, quando eu achei a palavra apoena num dicionário, num site do governo, era um dicionário, realmente, eu parei na letra A. Eu nem precisei ir para as outras letras. Porque eu falei, no A, Apoena é um nome indígena, check. É um nome que tem um significado, a pessoa que enxerga além, a pessoa que enxerga adiante. Eu falei, tem um significado, check. E o terceiro, que ele passa um sentido. Então, para que eu queria abrir uma agência? Por que eu estava abrindo aquilo? Eu queria auxiliar, eu queria fazer parte de um processo que fosse muito maior do que só uma contratação efetiva ali, econômica, de eu cobro tanto, você me paga e pronto, sabe? Eu Entendi. queria Você impactar queria na que vida das aquilo. pessoas, fizesse sentido. Então, você queria que aquilo refletisse os seus valores, Exato, aquilo que você acredita. exato. E você, pelo que está dizendo aqui, acredita que pode mudar a vida das pessoas. Eu acredito plenamente É, nisso. Plenamente. Eu acho que todo mundo pode, talvez numa proporção maior, outras menores, dependendo da sua atuação, mas todo mundo pode impactar, né? E eu acho que com a Poena a gente faz isso. Hoje a gente não atende só o mercado e você imobiliário, mas a começou gente faz pelo muita nome. coisa. Sim, O nome para você foi o ponto de partida, foi. para você construir isso que você está falando aí. Isso. Aí, bom, tá bom, você pegou esse nome, bom, era só você. Era. Como é que foi o processo? Eu queria que você, porque aqui o programa a gente não fala muito sobre isso, de quem ganhou, quanto ganhou, não. Eu Uhum. quero saber assim, Como que é, foi o dia a dia? como é que foi para poder construir essa marca, construir essa agência que você tem, que nós estamos falando da primeira, depois nós vamos falar da É. QR, né? Que eu Uhum. achei também muito interessante. Como é que foi isso para você? Você fez plano de negócio? Porque era só você sozinha, era uma MEI. Você dá uma Eu vou nota, ser como muito é que sincera com foi? você. Não teve plano de negócio. O plano de negócio era o cliente se me ligar e falar: eu preciso de 20 promotoras para fazer bandeira no meu empreendimento. E eu saí correndo atrás de 20 promotoras. Era isso, assim. Eu não tive. Hoje, como é muito mais fácil o acesso a esses documentos, hoje você baixa um PDF e tem um plano de negócio. Naquela época não tinha, sabe? Existia já Sebrae, existia tantas outras instituições, mas até assim, por ter sido uma demanda, uma ligação e falar, vamos trabalhar, eu preciso disso, Você daquilo foi outro, no eu no fui. peito e na raça. Exatamente. Ó, vou te contar uma história que Vai. para mim faz muito sentido dentro da Sim, minha carreira. Aqui em São José dos Campos, aos domingos, a passagem era mais barata. sim, Você, do me lembro, ônibus. me lembro E a disso. minha margem era muito pequena com esse cliente. Então eu cobrava lá, né, X reais da promotora e eu pagava Y para a promotora para eu ficar com uma margem. Aí um dia eu tive uma ideia, eu falei assim, pô, por que eu tô pagando? Vamos colocar aqui em números absolutos para ficar mais fácil a conta. R$ 5 para promotora, sendo que dia de domingo é 3. Vamos supor. Eu posso lucrar R$ 2. Assim, eu fazia a conta disso, de centavos, assim. Entendi. Mas eu multiplicava, porque às vezes eu tinha 40, 60 promotoras. Às vezes o cliente me ligava querendo 20 promotoras em cada empreendimento, e eram 3. Então eu tinha 60 promotoras simultaneamente. Gente, que falta de Meu Deus. educação. Olha, eu coloquei o outro no vivo e não coloquei esse. Aí, enfim, o que que É acontece? alguém aí querendo fazer algum tipo de ação Né? aí. Aí, o que que eu falei? Eu falei, mãe, eu vou pagar as promotoras
o valor correto. Então, sábado a gente dá R$ 5 e domingo a gente dá 3. Porque antes eu dava em passe para elas. Aí eu falei, eu não preciso mais dar em passe, eu dou 2 passes aos sábados e dou em dinheiro no domingo. Aí a minha mãe me ajudava a trocar dinheiro, moedinha e tal. Tudo isso com 19 anos. Eu pegava saquinho de geladinho e Sei. colocava 2 passes, mais o dinheiro de domingo, fechava. E aí, no final do dia de sábado, eu dava para elas irem voltar. E comecei assim. A Apoena começou com vale transporte, passe e dinheiro de domingo Caramba! no saquinho de. Você lembra qual foi a sua primeira ação? Que você falou assim, hoje foi a minha primeira ação com a Apoena. Lembro. Como foi? Foi lá no Novo Horizonte, foi na Zona Leste, também um empreendimento, e que era abertura, era lançamento. A gente pegou esse empreendimento, e aí eu tinha equipe promocional, eu tinha toda a parte de ativação com entretenimento, palhaço, pipoca, algodão doce, decoração com bexiga. Era um empreendimento popular. A Apoena nasceu do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a grande maioria dos empreendimentos, a gente conversava com esse tipo de público. Naquele período que muitos terrenos eram comprados aqui para poder atender o programa. Exatamente. E geralmente, como era casas mais populares, vocês estavam Esse sempre lá. público, exatamente, conversava bem com esse tipo de ação. Aí a gente começou a fazer blitz, fazer carro de som, distribuição porta a porta. Essa foi a primeira lá? Foi. E a partir daí ele falou, Jéssica, eu tenho outros empreendimentos que eu já lancei, mas eu preciso de reforço, eu ainda tenho unidade para vender. Aí eu fui pegando outros como uma manutenção, que geralmente era final de semana, sábado e domingo que a gente atuava. Caramba, olha como uma coisa Puxa a outra. vai puxando a outra, vai encadeando uma coisa com a outra e vão se juntando ali. Agora fala uma coisa, teve algo que deu errado? Muitos. Mas Não teve tem muito. algum assim que você falou assim, cara, esse daqui eu nem esperava. E você se lembra? Tem problema se não se lembrar. Ou então Vamos algum que pensar. você disse assim, Esse. ganhei uma grana preta. Ah, eu acho que teve dos dois lados, Teve. né? Teve Teve pros dois. que você perdeu também, né? Muito. Então. Nossa, já aconteceu tanta coisa. Porque assim, na hora que você tá fazendo evento, por mais que você planeje tudo, é ao vivo. Então, às vezes, você precisa mandar comprar gelo porque o freezer parou e tal, e essa margem vai sair tudo de você. Então, assim, o cliente quer o evento pronto, e você também não vai parar o evento para chamar o cliente de lado. Então, assim, tem muita coisa que a gente teve você que entubar resolve. e resolve. Exatamente. Eu falo lá na agência, eu falo para o nosso time. Falo, meu, a Apoena não é só uma agência de marketing promocional, de trade e tudo mais. Nós resolvemos os problemas dos clientes. Então, se o problema do cliente hoje é fazer um uniforme, eu não sou uma confecção. Mas eu vou fazer o uniforme para ele. Entendi. Se o problema do meu cliente é levar o material até o mercado, eu não sou logística, mas Você eu vou quer fazer. resolver o problema do cliente. Eu falo isso. Olha só. E acontece. Mas assim, eu sei também que na pesquisa que a gente fez aqui, né? Que eu tenho os meus universitários, né? Você também não. Sei. Os meus universitários. Eu sei que você quebrou, faliu. Tipo, mas já estava estruturada? Foi a Apoena que quebrou? Não, né? Foi. A Apoena quebrou. Foi. Você Quando falou deu assim, 2010... caramba, não deu pra eu ver eu vi muito longe. Quebrou mesmo? Quebrou. De eu ter que fechar a porta, de eu ter que vender ar-condicionado. Eu tava assim, ó, tô vendendo essa caneca, quer levar? Gente saiu com cadeira, assim, ó. Você tá brincando. Sério. Eu anunciei tudo no Facebook, o povo ia lá, comprava, vem pegar a cadeira. Eu Mas falava, por que R$80. quebrou? Má gestão, imagina, eu tinha 20, 21 anos e eu não atribuo isso à idade, mas à questão da experiência. Do planejamento Do também? planejamento. Você atribui ao planejamento? Muito. Por exemplo, você acha que hoje mesmo, passou o tempo, né? Mesmo com essas ferramentas todas, precisa se planejar, né? Muito. E você aprendeu com isso. Eu queria ser a empresa do ano, sabe? Assim? Porque eu acho que uma das coisas que eu falo muito nas palestras que eu dou, não muitas palestras que eu dou, mas quando me convidam, eu falo assim, cara, não adianta você dar case de Coca-Cola, de Apple, da Disney, para quem tá fazendo aqui. Dá o case no da tia da bairro. coxinha, pô. Exatamente. Entendi. Sabe? Quero ver que é bom, né? E eu sou uma pessoa muito sonhadora mesmo no sentido assim, eu prefiro viver no real, mas sempre acreditar do lado bom das pessoas. E aí, eu queria, assim, pagar convênio médico pra minha turma toda, então eu Entendi. inflei o caixa, entendeu? Porque era uma agência que tava Quantos começando. funcionários você tinha? Na época eu tinha 6 colaboradores. A gente já tinha Você crescido. queria dar Eu as pagava melhores... convênio médico, Tá um dos brincando. mais caros. Você queria dar as melhores condições. Pô, mas você quer saber? Isso é legal. Isso é uma visão Né? de que a empresa,
ela tem que também ter um objetivo social de Muito! dar melhores condições de trabalho para todo Mas mundo. eu acredito demais nisso, Marcelo. É. Isso, e mesmo quebrando, isso não mudou dentro de mim. Talvez com outras ferramentas, Sim. sabe? Mas naquela época, eu tinha uma pessoa que fazia faxina e que era CLT de segunda a sexta, porque cozinhava. Eu queria dar uma comida decente, eu queria que o pessoal comesse qualquer comida. Então, a comida era feita fresquinha. Então, assim, pensa, com 2 anos de agência, eu tinha uma pessoa que cozinhava para todo time, todo mundo tinha convênio médico, e a nossa confraternização de final de ano, eu levei todo mundo pra praia, numa casa de praia. Eu era sonhadora demais. Mas é por isso. Bom, Eu mas fui feliz, eu fui você feliz. foi feliz. Fui. E deixei Você- muita gente E feliz eu tenho também. certeza que você não se arrependeu. De jeito nenhum. Porque eu tô falando que você fala disso com alegria. Muito, porque me fez ser quem eu sou hoje, Entendi. sabe? E hoje, assim, óbvio, eu não consigo levar toda a minha equipe pra praia, mas a gente vai no restaurante no final do ano, a gente faz uma confraternização num Guten, num Outback, e tá todo mundo bem. Se essa é a minha realidade, eu não vou dar um passo maior do que a perna. Entendi. E eu não fazia isso porque eu queria ser quem eu não era. É porque eu queria promover coisas que talvez eles não tivessem vivido em outros lugares, Entendi. sabe? Mas Sim. não foi. E aí eu quebrei. Quando eu vi que eu ia quebrar, eu falei, putz, a conta não tá fechando. Aí eu ainda fui no banco, peguei crédito, assim, as bobeiras que a gente vai fazendo, né? Um desespero vai puxando o outro. Aí eu falei assim, eu vou ter que demitir todo mundo, mas eu não vou fazer acordo trabalhista. Aí o pessoal falava, Jéssica, faz acordo, porque trabalhista você consegue parcelar. Eu falava assim, mas eles não têm nada a ver com a minha responsabilidade de não ter feito uma boa gestão naquela época. Eu peguei todo o giro, todo o cheque especial, paguei todo mundo. E aí eu falei, agora eu vou me acertar com o banco. Mas eles falaram, Jéssica, você é doida. Banco vai vir com tudo pra cima de você, os juros são absurdos. Eu falei assim, meu, o que não é justo é a galera As que pessoas ficou pagarem por um comigo. negócio que eu que inventei. Você Exatamente. pensava assim. Aí eu fui, vendi Bacana. tudo, fui para um lugar menor, fui para uma sala de 20 metros quadrados. Eu e mais 2 pessoas, as mesas tudo junto, tudo engrovinhada, e começamos do zero. Quebrou E quando? quebrou em 2015. 2015? Aham, 2015. Aí eu fiquei 2015, 2016 me reestabelecendo. Começou a se Exatamente. movimentar de novo. Aí, 2019, Veio não é a isso? pandemia. Veio a pandemia. 2020, né? Veio a Quer pandemia. dizer, já É. estava vindo no mundo, mas veio para cá. Isso, 2020 veio a Caramba, pandemia. quando você estava começando a respirar. É. A gente não erra 2 vezes, né? Então, assim, eu comecei a ser um pouco mais realista dentro dos benefícios que eu podia oferecer, dentro da. Aí o que eu falei assim, já que eu não posso dar algo recorrente que possa prejudicar, eu vou dar um bônus. Aí, desde 2016, eu instalei um bônus de final de ano. Então, não chega a ser uma PLR e tudo mais, mas todo final de ano a gente faz uma divisão e eu dou um bônus para eles. Eu falei assim, é uma maneira que eu encontrei de disponibilizar algum o recurso para lucro. eles. É isso? O bônus é com base no lucro. No lucro, exatamente. O bônus é com base no lucro. Olha aí. E a turma aí que tem uma grana preta, às vezes está dizendo que não dá, que isso, que aquilo, não dá para dar aumento, não dá. Só quer tirar, né? Tem isso Sim, também, né? aham. Porque, infelizmente, é assim que as coisas funcionam aqui no Brasil, né? Sim. Mas ainda bem que pelo menos as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu converso, eu falo, pô, é tudo gente que tem Que dá. essa visão aí, E cara. aí você vai adequando, entendeu? Ah, eu não conseguia pagar um convênio médico para todo mundo, eu não conseguia pagar uma viagem de final de ano na casa de praia para todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar um dinheiro, guardar um pouquinho na poupança e o resto eu vou dividir com a equipe. Então, foi a maneira que eu consegui equilibrar entre ter uma boa gestão e tentar proporcionar para eles algo que eles talvez não encontrem no mercado, para fidelizar e para mostrar que eles fazem parte da empresa, sem eu também me expor ao risco. Mas tudo isso você foi buscar ajuda para aprender, para Muito. fazer. Ajuda Você de fez todos os lados. curso, você fez, como é que você foi fazer? Como é que é? Você foi no Sebrae? Ou Primeiro- foi tipo assim, você falou assim, não, eu vou trocar uma ideia com o meu pai? Não foi, né? Não, primeiro eu fui fazer terapia. Ah, isso aí! Primeiro eu fui Aliás, fazer ó, eu daqui terapia. a pouco vou ter que ter a minha sessão. É, assim, primeira É, coisa, porque é tem que muitos fazer. altos e baixos. E empreender, e foi uma amiga minha que me falou assim, a Aline, ela falou, Jéssica, eu posso te falar um negócio? Eu te amo de todo o meu coração, mas você está ficando uma pessoa
intragável, assim, porque você, a mesma autoritarismo e o pulso firme e a energia que você tem na empresa, você tá levando para outros papéis da sua vida, amiga. Então, tipo, vai procurar uma Então, terapia, uma você, psicóloga, pra, então, sabe, então, olha, gente, coloca aí que tem o seguinte: terapia, primeira coisa do plano de negócio, terapia. terapia. É, você Faz ter uma terapia. cabeça boa, Ah, porque o empreendedorismo, e eu posso falar só por mim, mas ele é muito solitário. Por mais que exista um grupo de mulheres, grupos de não sei o quê, no final do dia você tem uma série de tomadas de decisões e eu, por exemplo, eu não tenho sócio, né? Até então eu não tinha sócio naquela época. Então, assim, todo, toda a responsabilidade está sobre você. E mesmo que você faça parte desses grupos, não é um lugar totalmente confiável, um ambiente seguro para você chegar na frente de 30 empresários e falar assim: gente, eu vou quebrar, o meu fluxo de caixa dá para mais 60 dias, o que que eu faço? Sabe assim, é um porque se assunto muito você fizer delicado. isso, vai gerar uma certa instabilidade No aqui no mercado, porque mercado e todo todo mundo mundo tá ali. conhece. Fala assim, Cara, você está fala, sendo caramba, atendido pela Poena, é, mas você sabe que eles estão mal aquela, das você tá, pernas, não, e né? vamos lá. O que mais tem é isso, né? É. Tipo assim, a Poena, ó, te falar, tô ouvindo aí que Umas coisas. elas não estão entregando, não. Estão falando, não é Exato. isso? Então, Tem, assim, eu nunca me achei, sabe? Não foi sei. porque por falta de procurar. Eu acho excelente esses eventos, essas rodadas de negócio, mas cada evento tem um objetivo, fim. Rodada de negócio é para você prospectar. Então, eu não achava um lugar que eu pudesse compartilhar. Então, foi muito realmente de aprender, de conversar com algumas pessoas. Enfim, eu acho que eu aprendi. Então, quando veio a pandemia, eram 4 anos se passaram, né? 2016 a 2015 a 2019, e aí eu consegui fazer uma poupança. Então, a Poena tinha um fluxo de caixa de pelo menos um ano dos custos fixos dela. A gente trabalha muito com questões variáveis, porque a gente faz ação promocional, Sim. temporada de inverno, temporada de verão. Então, entra uma receita, mas sai aquela receita. Mas os nossos custos fixos eu já tenho pelo menos um ano pago para que pode vir qualquer outra pandemia, ou E pode aí vir qualquer você outra segurou coisa. essa onda. E aí eu segurei essa onda. E Não, não desliguei nenhum colaborador que era CLT. não Assim, desligou. segurei. Mas assim, e você mudou de espaço, Mudei. isso Não, você fez. eu Você teve diminuí. que dar uma enxugada Enxuguei ali. os custos. Eu saí da casa, nós fomos para um aluguel mais barato, uma casa maior, Mas porque aí a gente aproveitou a oportunidade, que tinha muita casa vazia. E aí, em setembro da pandemia, nós mudamos. setembro da pandemia vocês estavam num lugar menor. Sim. Mas engraçado, né? Você vê que a gente começou o nosso papo sobre o nome, né? E me veio aqui uma coisa interessante na cabeça, assim. A Poena é quem enxerga longe, não é isso? É isso. É uma, isso se materializou, né? Porque quebrou, você não saiu, você poderia ter arrumado outro emprego, ter feito outra coisa, Sim. né? É Uhum. claro que eu sei que no meio dessa confusão toda, você foi para São Paulo, né? Sim, fui Foi para São Paulo. assessorar. Cris Arcanjo. Ela é que trouxe para o Brasil um dos maiores eventos de moda do país, não é Sim, isso? E exatamente. participou de alguns reality como Shark Tank, Exato. Nadando com Tubarões, É. essas coisas. Uma mulher poderosa, né? Sim, E aí você eu sei que você trabalhou com ela, né? Como é que trabalhei. foi trabalhar com ela, assim? Eu recebi o convite. Aí você foi para São Eu Paulo, recebi o convite da Cris. conheceu a Cris. E aí eu fiquei um Eu período me com ela. lembro na época, tinha uma coisa que ela ia ser candidata a vice-governadora. Tinha Isso, alguns candidatos sondando ela para ser isso. candidata. E aí você Exatamente. conheceu, Ela e trabalhei nesse projeto especificamente sim, de de analisar se estudar. ela seria ou não. Exatamente. E aí Caramba. ela fez, depois que eu apresentei todo esse planejamento dos partidos, como que seria a questão de imagem para ela, e aí ela falou: "Não é esse ano que eu vou entrar". E aí eu sentei com ela, conversei, falei: "E agora? Eu vim para São Paulo, deixei meu apartamento lá em São José, volto, não volto?". Ela: "Não, eu tenho as empresas, eu sou investidora Ó. anjo, fica comigo". E aí Não, eu toquei o projeto dela ela é de poderosíssima, é. né? Aliás, naquele programa Shark Tank, Uhum. eu às vezes Sim. assistia, acho que Assistia não tá quando mais, né? temporada dela. Na temporada dela, botava aqueles homens tudo no bolso, pô. Eu É. ficava olhando, assim, olha só, Ela poderosa, tem né? bastante presença, assim, por onde ela É chega. E presença, ela é pô. uma pessoa muito inteligente, ela Entendi, pensa muito rápido. Então, o período que eu tive com ela, eu aprendi demais, sabe? entendi. Muitas coisas, né? E tanto boas do que fazer e do que reproduzir, e também de coisas assim, será que é isso que eu quero para minha vida? Sabe? Que me fez refletir realmente.
Aí, mais uma vez, você falou assim, Não é isso que eu quero. não é isso que eu quero. Não quero cuidar dessa área do mercado, não quero estar nesse mundo da celebridade. Eu não quero isso. Não foi nem só Não a questão voltou. da celebridade, foi a questão que hoje, muito do que ela faz está no digital. Então, os lançamentos, os produtos, os cursos, tá muito no digital. E eu sou uma pessoa extremamente do off, Entendi. né? Eu tenho 15 anos de experiência em ativação, em promo, nisso daqui, no olho no olho, Entendi. na troca, em marketing de experiência. Então, migrar para o digital, eu falei, será que é o que eu quero? Será que vender curso e plataforma e abrir carrinho? Porque era um mercado totalmente novo, que eu teria grandes pessoas para me ensinar, porque ela estava cercada dos melhores profissionais deste segmento. Mas eu falei assim, tá bom para mim, sabe? Eu não quero me aprofundar nisso. E aí eu falei, já estou em São Paulo, vou abrir unidades das minhas empresas aqui. Aí hoje eu Caramba, tenho 2 você viu que unidades. você enxergou longe mesmo, né? Não, aí você tem 2 unidades. Uma em São Mas, Paulo e em além São disso, Paulo. você tem uma outra marca que eu falei aqui no Tem. começo, que é a QR. Tenho. Me conta, o que faz a QR? A QR ela é uma agência de marketing mesmo. A QR é de publicidade e propaganda E voltada para o mercado imobiliário. você me falou que a QR nasceu de um negócio que o cara falou, preciso fazer um banner. Você falou, caramba, não foi isso aí? Foi mais Mas ou menos isso. O que aconteceu? você... Os meus clientes de marketing, de promo, eles pediam isso. Você não tem um freela, você não tem um layout, você não faz isso e tal? Aí eu comecei a incorporar dentro da agência Apoena a parte de criação, a parte de desenvolver campanha. Peguei muito da experiência da minha primeira agência, que eu era funcionária, que eu fazia planejamento, conversava com os veículos, mídia e tal, e incorporei na Apoena. Mas o que começou a dar? Um problema de posicionamento de marca. Porque eu fechava um contrato com o cliente, Marcelo, e aí a gente vai ver essas questões de leitura. Vou te contar a história e você me fala o que você acha. Claro. Eu chegava na mesa com o incorporador e falava assim, ó, para eu apresentar a campanha, tarará, tarará, eu vou te cobrar tanto, dividido em tanto. Vamos colocar um modelo mais tradicional, tá? Que é um FII mensal. Ele, tá bom. Aí eu fazia toda a campanha de publicidade para ele. Tá. Chegava no lançamento imobiliário, eu falava assim, ó, aqui tá a planilha do lançamento. O buffet vai custar tanto, a tenda tanto, o manobrista tanto, tal, e aqui estão os honorários da Apoena para subir o evento. Você vai me cobrar para montar o evento? Eu falei, ele, não, mas eu já te pago o FII mensal. Eu falei, não, você me paga da área de publicidade. É. Não, se a Apoena faz, você tem que fazer isso para mim, eu já te pago o FII. Não, mas você contratou a... Caramba, não tá certo. Então, E aí, mas não aí você falou, não, peraí que eu vou resolver isso. Peraí que eu vou resolver isso. Dividiu. A Exatamente. Poena faz isso, E a QR faz isso. QR faz O isso. cliente pode contratar as duas ou pode contratar só uma das duas. Mas hoje, como QR, eu me posiciono como agência. E ele não tem uma obrigatoriedade de contratar a Poena para os eventos e tudo mais. Ele pode contratar outra. Qualquer outro. Falar, ó, vou contratar aí outra empresa porque eu confio para fazer o Bora. meu evento. Ou vice-versa. E vice-versa. Ele pode contratar outra empresa para fazer o marketing E e me a Poena. contratar como para produzir os eventos. Eu faço muita Entendi. parceria com agências. Assim, eu tenho grandes colegas de profissão de outras agências e que não me enxergam como concorrente. E tem agências aqui em São José que nem olham na minha cara. Mas tem grandes agências que fazem. Então, assim, é cada um Vem cá, e estilo de cada um. Você tem que são clientes fixos ou ou os clientes eles vão se movimentando, vai aparecendo, você vai pegando Na os contratos. Apoena, eles são mais sazonais. Eu tenho clientes fixos Sim. na parte de promotor, porque depois que a Apoena se consolidou no mercado imobiliário, a gente foi abrindo outras frentes. Então, hoje eu tenho promotor em supermercado, fazendo reposição, promotor fixo. Aquele pessoal que a gente... fala aí pra mim. Aquele pessoal que a gente toma aqueles viozinhos. Isso, eu aqueles contrato tudo. É tudo você? Sim. Se a pessoa não me der uma tacinha de vinho, eu vou reclamar pra você. Vou ligar pra Jéssica. Eu vou ligar pra Jéssica. Jéssica, ó. Pode ligar. Vinhozinho, suquinho. Não, mas a gente fala que pode dar. Se o cliente quer, a gente não regula, nem pode fazer isso. Cara, e é você que organiza tudo aquilo. A minha equipe. Hoje eu saí mais da operação. Na primeira, eu fazia tudo. Hoje você cuida daqui, da parte de contratos. Hoje eu sou comercial. O comercial. O comercial e a estratégia, né? Então, de fazer o Caramba. planejamento, de apresentar as campanhas, de fazer visita técnica. E aí entrou um cliente. Por exemplo, nós fizemos para o Spani mês passado. Sim. 37 Pode falar as lojas. marcas aqui que você falou, Tá, viu? então tudo bem. Porque eu vou fazer propaganda tudo com eles depois. Então, pronto. Pode falar. Aí eles têm 37 lojas em todo o Vale do Paraíba e estado de São Paulo.
E aí eles contrataram a Apoena para fazer a divulgação do cartão de crédito do Spani. Então nós fizemos. Então isso é muito sazonal. Aparece assim, temporada de Campos do Jordão. Também é Você muito faz sazonal. também lá? Faço. Qual foi a maior marca que você falou assim, cara, eu trabalhei com, que você falou, caramba, Ah, eu com nem certeza. imaginei que eu ia Como eu parar fazer, aqui? que eu vim parar aqui. Eu fiz Baden-Baden para Campos do Jordão, Tá. tudo, assim, alugamos uma casa lá, Quando, fizemos toda a quando, quando você logística. tiver de novo, me convida para Convido, convido. ficar experimentando aquelas cervejas Baden lá, que é maravilhoso. Ah, pode deixar. E aí o trade da Heineken me chamou para fazer o Oktoberfest no Sul, no mesmo ano, em 2018. Foi o maior job, assim, que eu não esperava, assim. E aí eu fui fazer Eisenbahn para eles na Oktoberfest. Eu Que tinha bacana. 20 mercados com promotora fazendo degustação e entregando comprou, ganhou. E dentro da Vila Germânica, a gente tinha um posto de troca. No ano seguinte, eu fiz a marejada para eles pela marca Skin Cariol também lá no Sul. Então, assim, uma Olha coisa que foi puxando a legal, outra. cara. Que A Poena bacana. de São José foi pro Olha só, mundo tá aí. pro mundo, né? Sim. E a QR, voltando agora pra Isso. QR, Você entendeu por que que eu eu abri? entendi por que Faz você abriu. sentido? Lógico que faz sentido, caramba. Por que QR? Você me Assim, falou, mas eu queria que você contasse pro pessoal aqui. tá. Assim como a Poena, que tem um porquê o nome, a Isso, QR não seria diferente. Eu não sim. abriria uma outra empresa e colocasse qualquer nome para ela. Então, QR é uma abreviação de quadro resumo. Quadro resumo, quem é do mercado imobiliário sabe que foi uma lei de 2018 que ela veio para trazer mais clareza nas transações imobiliárias. Então, ele é um item obrigatório, ele é um quadro resumo, então são poucas páginas no início do contrato que fala com bastante clareza o que está sendo acordado naquele contrato. Então, número de parcelas, tempo de financiamento, taxa de juros e tudo mais. Então, ela trouxe clareza e não ficou tudo solto naquela Eu tora de entendi. contrato. Então, eu quis trazer exatamente isso, porque o quadro resumo como contrato, ele trouxe uma maneira de dar transparência e trazer um vínculo muito mais claro e rápido entre as partes. Então, eu, como uma agência que eu não atendo restaurante, shopping, concessionária e tal, eu consigo me especializar em um segmento que ele tem Que as suas interessante. peculiaridades muito específicas. Então a QR, ela é especialista no mercado imobiliário. Exatamente. E aí, para fazer a mesma analogia que um contrato, que um quadro resumo no contrato traz, eu quero trazer para as minhas negociações, para as minhas parcerias, para os meus clientes. Eu quero ser realmente o elo entre o produto dele e o cliente de uma maneira transparente, de uma maneira rápida, de uma maneira que as informações sejam fáceis, que a comunicação seja fácil, que a negociação seja fácil. Então, eu trouxe essa analogia do quadro resumo do contrato imobiliário que se tornou uma lei para minha empresa, para o marketing. Mas o que é mais legal é que mesmo com esse nome, que ele não é um nome tão poético como a A Poena, Poena. né? A Aham. Poena é um nome poético de uma menina de 19 anos que tinha um sonho, que olhou para esse sonho e falou assim: eu vou olhar mais longe para a vida. Sim. Esse é a Poena. Mas ele tem a ver, você continua preservando, pelo menos é o que me parece, no objetivo dessa empresa de marketing, os mesmos sonhos que você tem na Apoena, né? De Todos qualidade, tal, de ali, de de participar. participar, de fazer com que as pessoas se envolvam, é isso, né? É isso, Marcelo. Você falou do sonho de vida, né? O Sim, mês passado foi comemorado o Dia da Habitação. sim. E saiu uma pesquisa pelo Quinto Andar, foi publicada até no site da Globo, que 87% dos brasileiros têm como maior sonho da vida ter a sua casa própria. Já pensou? Ainda é um maior sonho. As pessoas podem querer viajar, podem querer ter um carro, mas assim, o que elas, no final do dia, se você perguntar qual que é o maior sonho da sua vida, para 87% das pessoas, vai ser, eu quero ter minha casa. E de todas as faixas, né? Todas. Diga, desde daqueles que mais precisam, até aqueles que já têm condição, eles continuam tendo esse sonho de ter a A casa, casa deles. a casa deles, né? Exatamente. Aí, puxa Exatamente. vida. E para mim, essa questão de você falar assim, dos sonhos, de transparecer nos nomes das empresas, é isso mesmo. Assim, talvez as pessoas não vão saber quem sou eu, quem é a minha equipe ao longo do tempo, mas eu sei que eu vou poder passar daqui a alguns anos com os meus filhos no carro e falar assim: tá vendo esse apartamento aqui? Tá vendo o logo que tá ali? Tá vendo o CEP, o nome que tá ali no CEP? E residencial fulano de tal. Foi a mãe de vocês com a equipe dela que fez isso daqui acontecer. Então, de uma maneira muito indireta,
participando de projetos de incorporadoras, de construtoras, eu me vejo fazendo parte, entregando, Entendi, sabe, claro. para a sociedade. A minha entrega é entregar moradias melhores. Fazer sentido para você é muito importante. Sim, eu só trabalho se faz sentido para mim. Eu acho que a frase é essa, sabe? Na Entendi. ordem certa. Lógico, todo mundo precisa de dinheiro, ninguém vive de sonhos e tudo mais. Sabe por quê? Porque diferente da Apoena, que é um job de às vezes um mês, uma temporada, o mercado imobiliário eu vou ficar com o cliente por 18, por 24 meses, porque até a concepção do produto, até sair o RI, até a gente fazer tudo. Então, assim, é realmente uma parceria de médio, longo prazo. Então, se não dá match, se não dá fit, se a gente não está conversando sobre como que vai ser a transparência do negócio, ou até mesmo outros processos, não rola. É muito tempo para ficar junto com uma pessoa que você não quer. Alguém já te Aham. encontrou e falou assim, olha, sabe aquele prédio que você estava vendendo lá, pô, que você estava fazendo... Sim. Pô, tô adorando. Ou então, ao contrário, eu não gostei daquilo lá não, tá cheio de problema. Já aconteceu com o mercado imobiliário de entrega de chave. Marcelo, Isso. entrega de chave é Ela tão gostoso. eu fui em algumas entregas de chave do Minha Casa Minha Vida na época, Sim. quando eu estava fazendo uma outra atividade profissional, e é emocionante. É isso. Emocionante. Acho que eu posso te responder dessa maneira, assim. Quando você chega lá e você tá, né, correndo, o povo vê que você que tá produzindo ali e tal, e o povo fala, nossa, até que enfim eu vou morar no que é meu. É muito gostoso, é gratificante. Volto a falar assim, a pessoa nunca mais vai lembrar de você, mas eu vou lembrar daquela pessoa e como que eu fiz parte de um dos dias mais felizes da vida dela. Entendi. Tanto aqui como em Em São São Paulo. Paulo. São Paulo você tá onde lá? Lá em Pinheiros. Fala, pô, e faz a propaganda. Faz o... Caramba! Bom, vamos lá, Faz daqui! pessoal. Oi, pessoal. Faz a propaganda, pô, Não, faz a em São fala Paulo aqui, a gente porque tá em que eu já Pinheiros. falei aqui, deixa eu te falar, tá? Eu Pode já falar. falei aqui, já falei. Uma eu vou falar de novo. Você é é o 7º programa, né, Lucas? 7º programa. 7º programa. O dia que fizer aqui 1 milhão de inscritos, porque as pessoas, Vai eu acredito no acontecer. que eu tô Claro que fazendo, vai. sabe? Então, assim, aí eu vou falar assim, te encontrar, falar assim, pô, você lembra quando você foi lá? E eu vou Fez falar, a eu maior fui a propaganda. 7ª. Nossa, você fez o maior Você fez o jabá, maior seu jabá lá lá. na faixa. Exatamente. Porque as pessoas também acham que eu não trago aqui cobrando para poder participar, nem nada disso. Nada disso. Mas assim, porque geralmente é assim, né? Sim. Vai fazer tal coisa, tem um preço. Não, não é isso. Sim. Mas assim, faz o jabá, faz o jabá. Não, aqui em São José a gente fica ali no centro. Sei. E lá em São Paulo a gente fica em Pinheiros. Então as duas unidades hoje elas comportam tanto a Apoena quanto a QR. Tá no mesmo espaço, mas Tá são no mesmo equipes espaço. diferentes. São equipes diferentes, nem dá. Assim, a Você Apoena é andou muito ganhando uns focada. prêmios aí também, né? Ganhamos. A Apoena ganhou como entre as 10 melhores agências de mercado promocional do Brasil. Sério? Sim, Caramba! sim. Como é que foi isso aí? Conta aí, conta esse Então, a pedacinho gente pra tem. nós aí. Isso é bem bacana, Conta isso, assim, pô, né? mas lógico, tem que falar, caramba. Porque a gente, às vezes, a gente é movido por notícia ruim, caramba. O tempo Sim. todo é bombardeado, é guerra, é fome, é desemprego. Porra, É. isso é legal, ganhar um prêmio é legal, A cara. Apoena, ela participa de um grupo de outras agências de marketing promocional e é um grupo realmente que a gente faz troca, que a gente às vezes atende os mesmos clientes e tudo mais. E todo mês de julho, agosto, é lançada uma pesquisa para os nossos clientes nacionais para perguntar sobre atendimento, sobre prazo, sobre entrega. E aí, desde 2014, a Apoena vem se ranqueando nessa premiação. Então, desde 2014, a gente fica aí entre as 20 melhores do país, dentro de um critério de 80 agências cadastradas. E aí, dos últimos 2017 para frente, a gente conseguiu subir mais 10 rankings, e então nós estamos entre as 10 melhores do país, desde 2017. E para mim é nossa, demais, assim, é um orgulho realmente, sabe? Porque, que nem eu te disse, Quando você ganhou, você levou a turma pra festejar? muito. Não, a gente vai Você para festejou, São Paulo todo ano receber o prêmio. Eu levo todo mundo, a gente fecha a agência mais cedo e vai para lá. E vem só subindo no ranking? Sim. Pô, meus parabéns. Obrigada. Meus parabéns, Obrigada caramba. mesmo. Aonde você quer chegar com a Apoena? Tá. Eu tô perguntando, tanto do ponto de vista pessoal, também como do ponto de vista social, tipo Cris Arcangeli, tá ligado que eu tô falando? Sim. Tipo assim, poderosa, é isso que eu tô Onde que eu falando. quero chegar? É isso. Meu, com a Apoena,
já passou tantas Com a histórias QR lá. também, depois. Tá, aham. Tá. Com a QR sempre vai ser fazer a maior entrega pra, assim, eu não tenho um sonho específico com a QR, ô Marcelo, assim, tipo, eu quero isso e quando eu conseguir isso eu zerei na Mas vida. você não imagina Porque, assim que, por exemplo, ela pode ser, assim como a Apoena tá entre a top 5 no Brasil, sim, não tem essa coisa com a QR de falar assim, caramba, eu sou a maior especialista em mercado imobiliário do país. sim. É porque é É diferente a diferente. métrica, porque quando a gente fala de uma agência de publicidade, o que mede isso, às vezes são prêmios, prêmio da melhor peça, do Mas melhor eu acho que você não layout, é isso, não. Você tem um entendeu? carinho pela Apoena, é É diferente. diferente. É Então, assim, eu não diferente. almejo É na QR diferente. ganhar um leão pela peça tal e pelo Entendi. propaganda Eu tal entendi. comercial. Não é isso. Com a QR, eu quero fazer entregas ali, ó, no chão de fábrica com a galera. Eu quero que ele chegue na casa dele e fale assim: eu comprei o melhor produto. Eu, Entendi. sabe, eu quero trabalhar com marcas que de fato entendam e tenham esse mesmo objetivo. E existem. Eu tenho clientes que, poxa, eles pensam realmente em todo o processo de compra do cliente, sabe? E até no pós-venda. Mas na Apoena, a diferença é que, assim, eu não entrego um macro, né? Eu não entrego 300 unidades. Então, é muito dia a dia. Todo mundo que vai ser lá contratado para ser repositor, para ser uma promotora, todo mundo tem uma história. Tem um filho que teve que deixar com a mãe para fazer o trabalho, para fazer o job. Então, eu acho que a Apoena, às vezes, ela não é o fim, a carreira fim da pessoa. Porque todo mundo, às vezes, erroneamente enxerga promo como um job. Você está querendo dizer que dali pode surgir uma Outras pessoa, coisas. outra pessoa como você, como a Cris, Sim, que inspiram. que inspiram. Olha só, eu Entendi. tenho uma história que eu nunca vou esquecer na minha Tá vida. bom. A minha mãe ficou internada em 2020 no Hospital da Vila. E aí eu ia lá visitar ela, não podia ter acompanhante e tal. E aí eu tava lá um dia com ela e chegou um enfermeiro, eu tava conversando, e aí, tudo bem? Ele falou assim: "Você é a Jéssica?" Aí eu já falei: "Sou". Ele: "Ah, você trabalha na Poena?" Aí eu: "Aham". Aí eu: "Por quê? O que que aconteceu, né?" Você já fica meio assim. Ele: "Não, porque por muitos anos eu fui promotor da marca tal, Olha que e eu bacana. pagava o meu curso de técnico de enfermagem com o trabalho, e hoje eu consegui me alocar e eu sou aqui enfermeiro, tarará, tarará". E aí eu falei: "Pô, que legal". E aí eu brinquei, falei: "Você que vai ser o enfermeiro da minha mãe? Cuida bem da minha mãe". Ele: "Não, pode deixar". E aí minha mãe ainda entrou na brincadeira, falou assim: "Eles te pagaram certinho? Você não vai me É, maltratar, vai né?" pegar minha veia aqui errada. Fala assim, Exatamente. olha, Jéssica, Jéssica, se esse menino pegar Ô, minha minha veia errada veia, aqui, você vai ver quando sabe? eu sair daqui. Então, Marcelo, é isso. Entendi, eu Assim, tem entendi. muita gente que faz carreira, tenho promotores que começaram como promotor e hoje são supervisores de trade, e eu acho muito bacana, porque é um mercado muito promissor. Mas existem pessoas também que falam assim: poxa, eu vou usar e fazer job final de semana para pagar um curso de especialização, eu vou usar isso porque o meu filho está precisando de tal coisa, então eu vou fazer um job de 3 meses para pagar a festinha de aniversário dele, porque eu sou mãe solteira e o meu trabalho já me compromete todos os custos. Então, quando você está na Poena, você vê histórias muito que você fala assim: cara, eu quero ajudar essas pessoas, eu quero impactar essas pessoas, sabe? E também o lado corporativo, porque a gente não faz evento social lá. Na Poena a gente faz só evento corporativo. Então, pensa no final do ano, a gente faz uma festa de final de ano para os colaboradores, a gente leva show. Então, assim, é a hora da empresa falar: pô, muito obrigada, Pô, gente. É eu tô muito entusiasmado bacana. com o que você tá falando aqui. Ó, Sim, se quiser me convida que pode eu vou deixar. lá cantar lá na sua festa, alguma atividade que você tiver. Gostei. Faremos. Puxa, muito legal, viu, conversar com E você tem uma sobre história tudo para isso. dar e vender aqui. A Eu gente tô pode vendo fazer mesmo. versão 2, Não, versão não, 3, não, parte é só você 4, falar que quer vir, né? caramba, aqui não tem esse problema. Agora, Jéssica, me fala uma coisa, da onde vem, porque isso não vem de qualquer lugar. Da Não. onde vem isso, essa força que você coloca nos seus sonhos quando se diz respeito a tratar o outro com respeito com que você trata nas suas empresas? Marcelo, eu acho que muito vem da minha família, sabe? Sabe aquele ditado, um fruto não cai longe do pé? Eu sempre vi a minha mãe, o meu pai também, fazendo a seguinte frase lá em casa: ó, uma roupa só vai entrar no armário, uma roupa nova, se uma antiga sair. Você só vai ganhar esse brinquedo, qual que a gente vai tirar então para doar? Então eu sempre tive essa questão assim: cara, eu preciso fazer alguma parte. Eu entendo a questão da meritocracia, mas eu sei que muita gente não teve a mesma base que eu tive para começar a linha de chegadas. Então,
muito do que eu sou hoje, com certeza vem dos meus pais, vem do exemplo da minha mãe. A minha mãe sempre fez trabalho em comunidades, em presídios, em hospitais. Então, por mais que eu não acompanhasse, eu via a entrega, sabe? Na Poena e na Care, eu quero fazer essa entrega. Mais uma vez, não é um foco social, mas se a gente pode ajudar as pessoas, o porquê não? Se dentro da construção do nosso core, do nosso business, a gente pode ser parceiro, em eventos, a última entrega que eu fiz para um dos nossos clientes, dentro da festa de final de ano, tinha catadores de lata, que faziam reciclagem, que vendiam. Então, sempre que a gente pode atrelar alguma coisa, eu acho que se cada um fizesse um pouquinho, né? Um E pouquinho. deixasse de ser um vai demodê, juntando. um clichê. Ai, mas Sim. todo mundo fala isso. É. Mas fazer, de fato Fazer, fazer. de fato. Sair, né? Falar assim, eu não posso fazer nada. Não, todo mundo pode fazer. Todo É. mundo pode fazer alguma coisinha, mas pode. Seu Douglas, Dona Irene, parabéns, viu? Tudo que vocês ensinaram tá aqui. Olha, hoje eu não trouxe meu violão, senão a gente ia cantar uma música aqui, viu? Falar em música, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já sei que ele vai falar, gente. Você já deve Ele ter já tá ouvido até muito. rindo, ele já Você fala já rindo. deve ter ouvido muito. O nome dela é Jéssica. Eu já falei pra você. Muito! Antes eu ficava brava. Agora ficava eu brava? danço, eu canto junto. Você ouviu isso muito? Muito, desde que eu era criança. É. Muito, muito. Eu lembro meus pais me levando na Toca da Traíra. Sei Que era que ali no no São São Dimas. Dimas. Ali na esquina. E o garçom cantava. Ele me via e já começava Na a cantar. E eu assim, ó, pequenininha. Era irritante, né? Não era irritante? Era. Tipo, Agora, ai, assim, Jesus a do maturidade traz isso. Você Traz fala isso, assim, você a fala assim, pessoa só quer te agradar, vamos a pessoa só cantar. quer ser legal, sabe? Então tá tudo bem. Olha, eu adorei o nosso papo. Eu também. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, com essa sua disposição, sobretudo de perceber o outro. Isso que mais me chamou a atenção. Independentemente do sucesso que você fez com as suas 2 empresas, foi o olhar que você teve com as pessoas que trabalharam com você. Então, eu fiquei muito feliz de ter você aqui. Obrigada. Você me emocionou. Obrigada. Eu Eu fiquei adorei. muito feliz também. Foi uma grande experiência. Obrigada, eu desejo sucesso. Obrigado por você ter vindo, Eu que viu? agradeço. Tá aberto aqui para você contar mais ainda das suas histórias. Tá? Se você tiver pessoas, eu tenho certeza que tem, porque perto de gente do bem, só tem gente do bem. É verdade. Então, se você tiver mais pessoas que você queira que compartilhe essas suas histórias com essa mesma identidade que tem o teu negócio, Sim, as portas estão abertas para você. pode deixar. Venha sempre, Obrigada, viu? viu, Marcelo? Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada. Adorei o nosso papo Obrigada. e até o próximo programa. A gente fica por aqui.